E se a história da criação mais famosa que existe não for só sobre religião? E se, na verdade, ela fosse uma baita polêmica, um argumento direto contra tudo que o mundo antigo acreditava? Hoje, a gente vai olhar para Gênesis 1 não como um texto antigo, mas como uma revolução de ideias. Uma história ousada sobre como a ordem pode nascer intencionalmente do caos. Bora lá! Para a gente entender de verdade o peso de Gênesis 1, a gente precisa voltar no tempo. Qual era a vibe daquela época? Como é que as civilizações antigas explicavam de onde tudo isso aqui veio? Olha, na maioria das vezes, a resposta era uma só: caos puro. Pensa num universo que não nasceu de um plano, mas sim de uma briga de bar cósmica. As histórias mais comuns eram super violentas. O mundo era tipo um efeito colateral de batalhas divinas. Então, esse era o cenário. Um universo meio assustador, na mão de deuses que mudavam de humor o tempo todo. E é exatamente nesse contexto que Gênesis 1 entra em cena, para chutar o balde. Pensa só, para eles o universo era instável. E a humanidade? A humanidade foi criada para ser mão de obra barata para os deuses, basicamente. E os grandes elementos da natureza, tipo o sol, a lua, o mar, não eram só coisas. Eram deuses mesmo, e deuses bem assustadores que precisavam ser agradados o tempo todo. E aí, no meio desse caos todo, aparece uma história completamente diferente. Uma narrativa feita sob medida para virar essa visão de mundo de cabeça para baixo. E aqui a diferença é gritante. Onde tinha um monte de deuses brigando, agora tem um Deus único, soberano. Onde tinha caos, agora tem ordem e propósito. O Sol e a Lua, que antes eram divindades temidas, viram, com todo respeito, lâmpadas cósmicas. E os seres humanos deixam de ser escravos para se tornarem os representantes de Deus na Terra. Cada ponto é uma resposta direta, sabe? O texto começa dizendo que a terra era Tohu Vabohu, e essa expressão hebraica é crucial. Não quer dizer um caos do mal, uma força que luta contra Deus. Pensa mais numa tela em branco, ou numa argila pronta para ser moldada. É um potencial bruto, um espaço desorganizado só esperando a palavra do Criador para ganhar forma, estrutura e propósito. E essa ordem toda se revela num plano de 6 dias com uma simetria incrível. É como um arquiteto que primeiro desenha e constrói a estrutura de uma casa para só depois colocar os móveis e decorar. Olha só como funciona. Nos 3 primeiros dias, o foco é em formar, criar os espaços. Primeiro, luz e trevas são separadas e com isso nasce o ritmo do dia e da noite. Depois, as águas são organizadas, criando o céu e o mar. E por fim, a terra seca aparece. Pronto, os cômodos do mundo estão criados. Beleza? Com os espaços prontos, os próximos 3 dias são para preencher. O céu ganha o sol, a lua, as estrelas. As águas e o ar se enchem de vida com peixes e aves. E, finalmente, a terra é povoada com todos os animais e, claro, com a gente. É uma lógica impecável, né? Do espaço vazio para um ecossistema pulsando vida. E agora vem uma das maiores, eu diria, alfinetadas do texto. As culturas vizinhas morriam de medo de monstros marinhos, seres caóticos. Aí Gênesis chega, fala desses mesmos monstros, os Taninim, e diz com a maior naturalidade: Ah, esses aí? Deus que fez. De repente, eles deixam de ser deuses rivais para virar só mais um bicho no grande zoológico divino. O caos perdeu totalmente o seu poder. E toda essa construção leva a gente para o grande final, para o clímax da história da criação, a chegada da humanidade, que tem uma função completamente diferente de todo o resto. E aí vem a frase que muda tudo. A humanidade tem um status único. Mas, peraí, o que exatamente significava ser feito à imagem e semelhança de Deus para o pessoal daquela época? Olha que interessante. No mundo antigo, quando um rei conquistava um lugar, ele mandava construir uma estátua, uma imagem dele, para deixar claro: quem manda aqui sou eu. Então, quando o texto diz imagem de Deus, o povo da época entendia na hora. Não tem nada a ver com a nossa aparência física, tem a ver com a nossa função. A gente foi colocado aqui para ser o representante oficial de Deus, para administrar a criação em nome dele.
Vamos parar para pensar no tamanho da bomba que era essa ideia. Primeiro, essa imagem foi dada a homens e mulheres igualmente. Uma afirmação de igualdade absurda para a época. Segundo, de repente, todo mundo tinha um valor que não vinha de status social, só por existir. Não só os reis. E terceiro, a nossa função não era servir de escravo, mas de administrador, de cuidador do planeta. Isso virou a pirâmide social de ponta cabeça. Tá, então, no final das contas, o que fica de tudo isso? Qual é a grande mensagem de Gênesis 1? Tem um detalhe aqui que é a cereja do bolo. A cada passo da criação, o texto diz que aquilo era bom, mas só no final, quando a humanidade entra em cena para administrar tudo, a avaliação muda para muito bom. E muito bom não é só um bom mais forte. Significa que, agora sim, o sistema está completo, está funcionando direitinho, em harmonia e cumprindo seu propósito. Então, o legado de Gênesis 1 são esses pilares. A ideia de um criador que organiza o caos. O poder que a palavra tem de criar, de transformar. O princípio radical de que toda pessoa, sem exceção, tem um valor imenso. E, claro, a nossa missão de cuidar bem deste lugar. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. O que será que muda quando a base da nossa visão de mundo deixa de ser o acaso, o conflito, e passa a ser a ordem, o propósito, o valor? E isso, olha, não é só papo de teologia antiga. É uma mudança que redefine o jeito como a gente enxerga o universo, o nosso papel aqui e, talvez o mais importante de tudo, o valor que a gente dá um para o outro.